Globo Esporte RS de hoje. Te inscreve, dá o like, vamos ver. Gente, chegou novembro, acabou o ano. Muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte desse sábado. O que será que esse novembro reserva para o nosso futebol gaúcho, hein, meu povo? Bom, pro fim de semana eu posso garantir o que vem. São esses 3 jogos aqui, Grêmio, Inter e Juventude, que a gente tem pela frente todos amanhã, no domingão. Deixa eu começar pelos tricolores, sabe por quê? Porque o jogo do Grêmio vocês vão acompanhar com a gente ao vivo aqui na RBS TV, a partir das 4 horas da tarde, Grêmio e Corinthians. E o Grêmio vai ter que tentar dar um jeitinho de se diferenciar um pouquinho do Corinthians, sabe? Porque eles estão assim, ó, iguaizinhos em tudo. Estão empatados em número de pontos, 39. Tem o mesmo número de vitórias, empates e derrotas. A diferença está nos gols. O Corinthians fez 1 a menos. Em compensação, sofreu 3 a menos. Por isso, o time paulista tem um saldo melhor que o gaúcho, o que o deixa na frente na tabela de classificação. E atualmente, Corinthians e Grêmio também têm o mesmo objetivo, uma vaga na Libertadores. E olha que ela ficou um pouco mais acessível, já que Palmeiras ou Flamengo, um dos dois, vai ser campeão da competição sul-americana. E isso faz com que o G6, o grupo de classificação a Libertadores, vire G7. O 7º colocado é o Botafogo com 37 pontos, 8 a mais que Grêmio e Corinthians. A gente sempre fala em Libertadores, né? Eu costumo pregar a premissa de ter os pés no chão, né? É um ponto são 3 pontos importantes, mas a gente tem uma briga ainda para fugir, claro, da zona de baixo. Vai entrar em campo pelo lado do Grêmio para entregar essas emoções amanhã ao vivo na tela da RBS TV. Ó, bota na tela o campão aqui pra gente, ó. Não é mais campinho, é campão nesse telão, né? A gente tem Volpi no gol, aí a gente tem Gustavo Martins do lado direito, ou João Lucas, tá? Se for o João Lucas, aí é o mesmo time que ganhou do Juventude na última rodada. A dupla de zaga vai ter Noriega e Kahneman, Marlon lateral esquerdo, o meio vem com Dodge, Arthur, Edenilson, Alisson e Amuso pelos lados, Carlos Vinícius, o homem, a fera, o centroavante que os gremistas esperavam comandando esse ataque. Mas o Inter já tá pintando aqui, né? Esse é o jogo do Grêmio, amanhã 4 da tarde. O do Inter é 6h30 contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. E os colorados veem esse jogo como aquele jogo que precisa ganhar, sabe? De qualquer jeito. Não é isso, minha amiga Cacau Corazza? Boa tarde. Oi, Alice, boa tarde para você, para quem está acompanhando o Globo Esporte. Amanhã é dia de decisão aqui no Beira-Rio, viu? Vale se afastar desse risco de rebaixamento, fica longe do Z4 e quem sabe ter um fim de semana um pouquinho mais tranquilo. Isso porque o Internacional está na 15ª posição, tem 35 pontos, apenas 4 acima da zona de rebaixamento. Se vencer e os outros resultados ajudarem, pode ainda acabar esse fim de semana com 7 pontos de distância do Z4. Mas se der tudo errado, pode ficar apenas 1, tá? Nossos colegas de GZH descobriram que o técnico Ramon Dias fez alguns treinos durante essa semana, inclusive com uma possível surpresa, tá? Que seria a saída de Carboneiro para a entrada de Bruno Tabata. Isso poderia, no entendimento da comissão técnica, reforçar um pouco mais a marcação. O Borré também apareceu no time titular. Assim, uma ideia de time colorado para esse domingo é a seguinte: Ivan no gol, 3 zagueiros com a volta do Vitão, o Mercado e o Juninho, Bruno Gomes e Bernabé nas alas, Thiago Maia, Alan Patrick e Vitinho, Borré e Carboneiro ou o Bruno Tabata. O adversário do Inter amanhã aqui no Beira-Rio é o Atlético Mineiro, que é finalista da Copa Sul-Americana, vai encarar o Lanús no dia 22 de novembro e também está vivendo uma situação parecida com o Colorado no Campeonato Brasileiro, tá? Tá querendo nos próximos jogos aí pontuar bastante para se afastar também do risco de rebaixamento. É aquele jogo de 6 pontos, tá, Alice? Para quem sabe ter um fim de semana um pouquinho mais tranquilo para os colorados. Eu volto contigo aí e boa sorte para eles. Sérgio Ramos foi procurado pelo Grêmio. Ex-zagueiro do Real Madrid, com 39 anos de idade hoje, atualmente joga no Monterrey do México, inclusive jogou o Mundial de Clubes pelo Monterrey. Tem contrato até o final deste ano, dezembro de 2025, ou seja, está terminando. O salário do Sérgio Ramos hoje está na casa dos 3 milhões de reais. Foi procurado pelo Grêmio, consegui confirmar com pessoas próximas ao staff dele. Esta é a primeira informação.
Eu não consegui avançar na segunda, que é saber em nome de quem do Grêmio o Sérgio Ramos foi procurado. Se é do candidato Odorico ou do candidato Paulo Calef, mas foi procurado pelo Grêmio. O Sérgio Ramos é um jogador que dispensa apresentação, estamos carecas de saber, jogou 16 temporadas no Real Madrid, ganhou 4 Liga dos Campeões, ganhou La Liga, ganhou todos os títulos possíveis do Real Madrid, entre eles, 4 títulos de Champions League. É campeão do mundo com a seleção da Espanha. É um zagueiro que se encaixa, aí eu vou puxar para o lado do Calef, naquela ideia que ele tem de trazer uma estrela mundial, um craque mundial. O Sérgio Ramos é um jogador que, com certeza, se chegasse no Brasil, no Grêmio ou em outro clube, venderia camisa, o torcedor iria no estádio, teria mais sócio, né? Agora vem a pergunta, ainda pro lado do Calef, lembrando que eu não tenho a informação se foi o Mas o Calef disse ontem que a estrela mundial é do meio pra frente. o Calef, mas que alguém procurou do Grêmio, procurou. É se ele é maior que o Suárez, como diz Paulo Calef, que tem tentado, está negociando com um craque maior que o Suárez, segundo o Calef. Os títulos do Sérgio Ramos, por exemplo, ele é campeão do mundo com a seleção da Espanha. O Suárez não é campeão do mundo com a seleção do Uruguai, né? Agora sabemos que existe, digamos, um apreço maior do torcedor por aquele jogador que faz gol, né? O centroavante ou o meio atacante, o cara que coloca a bola na rede. Isso dá um status maior para o jogador. O Suárez fez parceria com o Messi, tudo isso o engrandece. Então eu fico pensando aqui, se foi o Calef que tentou ou está conversando com o Sérgio Ramos, seria ele maior que o Suárez? Responda aí nos comentários. Fico bem na dúvida, tá? Eu acho que o Sérgio Ramos tem uma carreira, se não igual, até maior que o Suárez. Porém, pelo Suárez ser atacante, fazer gols, golaços, eu entendo que o Suárez ainda é maior no futebol mundial. Mas é um bom debate. É um bom debate. Bom, lembrando, gente, que pode ser também o lado do Odorico. Mas a informação que eu tenho confirmada aqui, não sou irresponsável de inventar isso, é que o Sérgio Ramos foi procurado nas últimas semanas pelo Grêmio. Bom, ponto. 3 milhões de reais. Vamos lá. É claro que é um salário alto. Hoje, o maior salário do Grêmio é 1 milhão e 600 para o Arthur. Se fizer uma parceria com uma empresa, talvez pagando um pouco menos, 2 milhões pelo Sérgio Ramos por mês, uma empresa aceite pagar isso. Não é uma coisa tão distante assim do que se paga hoje no futebol brasileiro. Agora eu quero ir para o lado do Benzema, que é um nome que surgiu hoje, cresceu muito e também tem explicação. Ninguém está inventando aqui notícia e a gente tem muito cuidado de trazer esses nomes porque sabemos que interferem muito na eleição. O Karim Benzema. Hoje, o Paulo Calef fez uma postagem, tá aqui a postagem, e vamos lá. O Calef sabe que hoje ele negocia um jogador cheio de mistérios. O Calef faz o mistério. De vez em quando ele dá uma dica, pois é, tem um fuso horário, ele não fala português, ele já esteve aqui em Porto Alegre, ou conhece Porto Alegre. Ele dá algumas charadinhas, algumas dicas. E quando o Paulo Calef faz essa postagem, colocando palavras em francês, o que a gente pensa? E claro que o Calef sabe que vai ligar o fato. O Calef está dando uma dica que é um jogador francês. Quais são as palavras em francês aí? Pô, francês eu não domino, mas, né, a gente vai no Google Tradutor, bonjour é olá, bom dia, isso a gente já tá careca de saber dos filmes. Ele attendant les débats, não sei se está certo, mas a frase de baixo é aguardando os debates. Ele que postou essa postagem, enfim, esse card, dizendo que está aguardando os debates com o Odorico, que o Odorico já disse que não vai participar de debates se o Calef quer participar. Mas o assunto não é o debate, o assunto é a pista que teria dado o Calef. Bom, a partir disso, o Calef, que até tem uma ligação com a França, sobrenome francês no meio e tal, mas, repito aqui, o Calef sabe que qualquer coisa que ele faça hoje vai ligar ao fato do mistério que ele está tratando, que é um jogador, né? E aí se falou muito em Benzema.
eu ainda não consegui confirmar exatamente que é o Benzema. Mas aí nós vamos pro lado da aproximação da notícia. Se é um jogador que é igual ou maior que o Suárez, né, se fala muito que pode ser o Benzema, que foi bola de ouro, o melhor jogador da temporada em 2020 com 2022, jogou no Real Madrid, tem 5 Liga dos Campeões o Benzema, ganhou tudo que podia no Real Madrid em 14 temporadas, imagina, ficou 14 temporadas no Real Madrid, e hoje está no Al-Ittihad da Arábia Saudita. A questão é que o Benzema, ele simplesmente ganha, por mês, 47 milhões de reais. Não tem como. Não existe. Não tem. Nenhuma empresa vai pagar isso por mês pro Benzema. Veja que é uma diferença enorme de salário pro Sérgio Ramos, que ganha 3 milhões de reais. O Benzema, 47? Não dá, né? Até gostaria, mas vamos combinar que é uma coisa muito complicada e ele tem contrato até junho de 2026. Então, ele não sairia de graça, teria que pagar alguma coisa ou fazer um pré-contrato para que ele saia na metade do ano. Benzema, mas vamos lá, a gente vai ligando aos fatos. Se fala em Griezmann também, só que o Griezmann tem contrato com o Atlético de Madrid até 2027 e aí não se encaixa em ser maior que o Suárez, né? Não faz muito sentido. Então faz mais sentido o Benzema. Eu falo de novo aqui, o Benzema hoje, ele tá com 37 anos de idade. 37 anos de idade, né? O Sérgio Ramos tem 39, Benzema 37. Outro ponto importante, tá? Vamos lá, como é uma promessa de campanha do Paulo Calef, daqui a pouco ele tem plano A e B, né? Ele pode estar tentando o Benzema e ter o plano B, que é o Sérgio Ramos, porque ele precisa apresentar um nome. Ou o plano A ser o Sérgio Ramos e o Sérgio Ramos e o B ser o Benzema, enfim. Porque ele vai ter que apresentar um nome. Isso é muito importante, o torcedor está na expectativa. Quem é? Porque existe a negociação. Vou repetir aqui, eu não invento nada, tá, gente? Eu procuro trabalhar com muita informação, confirmação, aproximação da notícia. E a gente vai indo devagarinho, com muita responsabilidade aqui no canal, certo? Então tá aí as duas informações que queria trazer para vocês. Sérgio Ramos foi procurado. Agora, por quem? Você está com financiamento de veículo atrasado, você está com aquela dívida que só te traz transtorno, o banco te ligando e você com medo de perder até o seu veículo. Chame agora a 7 Capital Assessoria de Porto Alegre, que pode reduzir em até 80% da sua dívida. Faça agora esse movimento, contato aqui na tela. Eu quero saber a tua opinião sobre quem deve ser o novo presidente do Grêmio. Será que vai ser o Odorico? Será que vai ser o Paulo Calef? Qual vai ser a sua preferência? O Paulo Calef, o projeto dele é baseado nos gols de vantagens, que é uma parceria lá com Jerônimo Santos, que ele foi o criador do quilômetro de vantagem do Poço Ipiranga, que tem o objetivo de arrecadar até 300 milhões de reais para o Grêmio anualmente. E também tem a Estrela Mundial que o Calef prometeu. Já o Odorico, ele tem o projeto de construir uma Smart Arena, esse é o grande projeto, e um time forte. Tá? Não com uma estrela mundial, mas sim um time forte, com o apoio de investidores como o Celso Rigo, o Von Tobel. Ele também ainda fala no Marcelo Marques, que pode sim, daqui um pouco, depois de um tempo, voltar a ajudar o Grêmio, o Marcelo Marques. Então, assim, eu vejo essa disputa muito equilibrada e eu quero saber a sua opinião. Quem, na sua opinião, tem os melhores projetos? Paulo Calef ou Odorico Roman? Comente aqui embaixo.